Muito bem, galerinha, estamos de volta. Olha só, nosso terceiro tipo de oração subordinada substantiva é a objetiva indireta. Galera, agora começa a ficar assim, mel na chupeta, né? Isso aqui é mais fácil do que comer brigadeiro mole assistindo Sessão da Tarde. É natural isso aqui, porque nós vamos passar por todas as funções sintáticas, só que agora com verbo. Então, a primeira, sujeito, a segunda, objeto direto, agora, objeto indireto. O mecanismo é o mesmo. Eu vou ter um objeto indireto, só que com um verbo, de forma oracional, e aí ele vai ser chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vamos lá. Eu preciso que você me ame. Ó, grifo os verbos, preciso, ame, separo as orações, ó, antes da minha conjunção, analiso sintaticamente a primeira oração. Quem é o sujeito? Eu. Verbo, preciso. Esse verbo é um verbo transitivo indireto, VTI. Precisar de alguma coisa. Ele pede a preposição. Do que eu preciso? Está aqui na primeira oração? Não. Eu preciso, dá para substituir toda essa oração pela palavra disso? Com certeza. Eu preciso disso. Então, disso é o objeto indireto deste verbo aqui. VTI. Aqui eu tenho o objeto indireto, só que esse objeto indireto tem um verbo. Portanto, ele é um objeto indireto oracional. Se ele é oracional, é oração. Toda oração tem nome. Qual é o nome? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O porquê de cada uma dessas palavras. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque se vincula à estrutura sintática da primeira. O objeto indireto é dependente de um verbo transitivo indireto. Substantiva, porque exerce uma função sintática que em CNTP é o substantivo que exerce, objeto indireto. E objetiva indireta exatamente porque é o nome da função sintática que ela exerce. OI. Joia? Qual é o nome dessa primeira oração? Oração principal. Tenho necessidade de que me fale a verdade. Desculpa, só falar um outro detalhe. Atenção, grife isso aqui. A preposição é facultativa. Ou seja, esse verbo aqui, ele não exige uma preposição? Exige, né? Precisar de algo, no sentido de ter necessidade de algo, né? Precisar de algo. Cadê a preposição? Ela não está aparecendo aqui. Por quê, Rafaela? O certo não seria dizer, eu preciso de que você me ame? Também. Como a oração subordinada substantiva objetiva indireta tem a preposição como algo facultativo, significa que aqui eu posso ter ou não a preposição. Portanto, senhores, as duas maneiras estão corretas. Eu preciso que você me ame ou eu preciso de que você me ame. As duas estão corretas. Cuidado, então, para não achar que para ser uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, você tem que ter a presença obrigatória de uma preposição. Mentira! Se a preposição é facultativa, obviamente, você pode ter uma oração objetiva indireta sem preposição. Agora vamos analisar este segundo exemplo. Tenho necessidade de que me fale a verdade. Primeiro passo, grifar os verbos. Tenho, fale. Segundo passo, separar as orações. Está aqui a minha conjunção. Separo antes da preposição, porque provavelmente a preposição será uma exigência de um termo anterior. Então, a preposição faz parte da segunda oração. Faço a análise, próximo passo, terceiro, né? Faço a análise sintática da primeira oração. Vamos lá. Sujeito, oculto, eu. Tenho, que verbo é esse? Transitivo, direto, quem tem algo, VTD. O que é que eu tenho? A resposta está aqui na primeira oração? Sim, eu tenho necessidade. Então, necessidade, anote aí, é o objeto direto do verbo tenho. Então, sujeito oculto, VTD, OD. Uai, o objeto está aqui, Rafaela. Então, o que é isso aqui, galera? Aí você tem que lembrar, por isso que eu falei que você tem que ser fera no módulo 4, né? Necessidade, recorde-se você que é um substantivo
abstrato. Anote aí, substantivo abstrato. E os substantivos abstratos são nomes que podem ter complemento? Sim. Quando o substantivo abstrato pedir um complemento, ele vai ter o complemento nominal. Necessidade não é um substantivo que pede um complemento? Lembra que cabe naquelas perguntinhas? Eu tenho necessidade de quê? Porque quem tem necessidade de algo. Só que necessidade é um substantivo, não é um verbo. Então, cuidado para não chamar esta oração aqui de objetiva indireta. Porque tem que lembrar que o objeto, direto e indireto, ambos são complementos de quem, galera? De verbos. Objetos são complementos de verbos. Senhores, de que me fale a verdade não é um complemento do tenho. Não é isso que eu tenho. De que me fale a verdade é um complemento da palavra necessidade. E a palavra necessidade não é um verbo. A palavra necessidade é um nome. Então, aqui eu estou diante de um complemento de nome. Qual é o nome, então, dessa função sintática? Quando eu tenho um complemento de um nome, este nome é um substantivo abstrato, que é esse o caso, ou um adjetivo ou um advérbio, o complemento destes três nomes é chamado de complemento nominal. Então, galera, isso aqui é um complemento nominal, só que esse complemento nominal tem um verbo. Se tem verbo, é oração. Se a oração tem que ter um nome. Nome dessa oração? Oração subordinada substantiva. Qual é a função dela? Não é complemento nominal? Então, o nome dela, completiva nominal. Pode anotar aí, eu deixei o espaço em branco para você escrever. Para você não confundir a completiva nominal com a objetiva indireta. Qual é a diferença entre elas? A diferença é muito simples. O objeto indireto é o complemento de um verbo. O complemento nominal é o complemento de um destes três nomes, quais sejam substantivo abstrato, adjetivo ou um advérbio. Cuidado, estas duas orações aqui são bem diferentes. E anote mais um detalhe. Na oração completiva nominal, a preposição não é facultativa. Eu não posso tirar essa preposição daqui, não. Se eu disser, tenho necessidade que me fale a verdade, eu estou incorrendo em um erro gramatical, um erro de regência. Eu tenho um termo que pede uma preposição e essa preposição não apareceu. Erro de regência. Então, essa preposição não é facultativa. Essa preposição é obrigatória. É uma outra diferença. Agora, percebam. Lembra que eu falei? Quem exerce função de complemento nominal? Não é, em CNTP não é um substantivo? Então, galera, eu posso substituir toda esta oração por um pronome substantivo. Por exemplo, disso não tem a preposição de mais isso é igual a disso. Olha como dá certo. Tenho necessidade disso. Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa regrinha da substituição ela é extremamente importante. Ela vai, inclusive, poupar tempo a você. Por quê? Diante de uma oração subordinada, a primeira coisa que você deve fazer é tentar substituí-la por isso, disso, nisso, esse, desse, nesses, etc. Se for possível substituir, fatalmente, esta será uma oração subordinada substantiva. Isso aí já elimina uma série de possibilidades. E aí, se você identifica que ela é uma oração subordinada substantiva, você agora só tem 7 opções. São as 7 funções sintáticas possíveis. Então, agora é só analisar qual a função sintática que aquela oração exerce em relação à oração anterior, que é chamada de oração principal. Então, aqui eu preciso oração principal e aqui tenho necessidade também oração principal. Então, galerinha, nós já vimos mais 2 tipos de orações subordinadas, a objetiva indireta e a completiva nominal. Prosseguindo, queridos, mais uma, isso aqui já foi questão de prova, tá? Ainda sobre a oração subordinada substantiva objetiva indireta, vou ler um pedacinho desse poema aí do Drummond, que fatalmente é conhecido de todos vocês. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí o finalzinho do poema é assim: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra. O que é interessante aqui, galera? É interessante a gente perceber a regência do verbo esquecer. Anote aí, o verbo esquecer, se ele for pronominal, lembra? O que é um verbo pronominal? É um verbo que vem acompanhado de um pronome oblíquo átero, né? Eu vou me esquecer. Então, ele vai se esquecer. Esse pronome aqui, obviamente, ele será conjugado, a depender da pessoa, do verbo, mas ele faz parte do verbo. Então, o verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, viu, gente? Se eles aparecerem nas suas formas pronominais, eles serão verbos transitivos indiretos. Indiretos. Logo, eles vão pedir preposição. Joia? Então, eu não me esquecerei desse acontecimento. Olha só, isso aqui não é o objeto indireto deste verbo? Sim. E esse verbo é transitivo direto ou indireto, Rafaela? Já que ele tem um pronome, ele é um verbo pronominal. O verbo esquecer na sua forma pronominal é VTI. Anote aí. Se ele é VTI, o complemento dele é um OI. E o objeto indireto, ele vem precedido de preposição desse acontecimento. A pergunta que eu faço é, eu posso, senhoras e senhores, retirar a preposição deste objeto indireto aqui? Resposta, não. Cuidado, gente, não posso retirar. Aí o aluno, Juninho, né, apressado, tá achando que tá sabendo. Mas, professora, você acabou de falar que a preposição é facultativa. Digníssimo. Eu disse que a preposição é facultativa em uma oração subordinada, objetiva indireta. Que significa dizer um objeto indireto que tem um verbo. Olha para cá. Este objeto indireto tem verbo? Não! Olha aqui, não tem o verbo neste objeto indireto. Logo, ele é um objeto indireto nominal. Não é esse o nome que eu dou às estruturas que não possuem verbo em língua portuguesa? São chamadas de estruturas nominais. Então, meu Deus do céu, esse objeto indireto é um objeto indireto nominal. E no caso do objeto indireto nominal, a preposição é obrigatória. Obrigatória. Lógico que eu tenho que falar isso. Porque como é que eu escrevi que a preposição é facultativa, você poderia fazer essa mistureba aí no seu cérebro. E aí você erraria. A preposição é facultativa, puxa uma cetose e escreva no caso de orações. Aí você escreva orações assim, no maior tamanho que couber no seu material. Só no caso de uma oração, que é um objeto indireto, a preposição é facultativa. Se o meu objeto indireto for nominal, esta preposição não é facultativa. Pode anotar. Objeto indireto nominal. Anote aí. Preposição obrigatória. Beleza, galera? Então, muita atenção para essa peculiaridade. Joia? Bora lá. Próximo slide. Bom, oração subordinada substantiva predicativa. Número 4, mas na verdade é o quinto tipo, né? Porque no slide anterior nós já vimos a objetiva indireta e a completiva nominal, tudo em um slide só. Joia? Então, a predicativa vai exercer a função de predicativo. O que é mesmo o predicativo, hein, gente? O predicativo é uma função sintática que indica uma característica. Puxa a setinha aqui, por favor, ó, logo abaixo do predicativo. Coloca aí, indica qualidade, indica característica, tá bom? O predicativo, ele, algumas vezes, é exercido por um adjetivo, mas não só o adjetivo. Se você não se lembrar, volta para o nosso módulo 4. Assista a aula em que eu falei de predicativo. O predicativo ele pode ser representado por um nome, por um pronome ou por um substantivo. Então, ele é uma função tipicamente exercida por um substantivo, tá? Vamos lá. O interessante na vida é que se tenha precaução. Tá aqui, ó. Primeiro passo, grifar os verbos. É e tenha. Segundo passo, separar as orações. Terceiro passo, fazer a análise sintática da oração que não contém a conjunção. Aqui nessa oração,
eu tenho a seguinte estrutura: sujeito ou interessante. Desculpa, sujeito ou interessante na vida. Viajei. Sujeito ou interessante na vida é verbo de ligação. Geralmente, quando eu tenho sujeito mais verbo de ligação, o que eu tenho depois? A característica desse sujeito. Porque o verbo de ligação só liga. Tudo isso foi visto já. O verbo de ligação só liga, né? Então, eu tenho um sujeito, a característica dele. Quem vai ligar essa característica a esse sujeito? Um verbo de ligação, que tem esse nome, não é à toa. Então, olha aqui, eu tenho essa estrutura: sujeito, verbo de ligação. E qual é a característica do interessante na vida? A característica do interessante na vida não é essa aqui? Que você tenha precaução? Sim. Então, esta oração todinha aqui exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Só que é um predicativo do sujeito oracional. Olha aqui a presença do verbo. É um predicativo do sujeito oracional. Se é oracional, é uma oração. Se é oração, tem nome. Oração subordinada, substantiva, predicativa. É aquela que exerce a função sintática de predicativo de um termo da oração anterior. Nesse caso, do sujeito da oração anterior, o interessante na vida. Ó o macete, galera. Eu consigo substituir, Rafaela, toda esta oração por isso? Sim, eu consigo. Olha lá. O interessante na vida é isso. Então, senhores, sigam essa minha orientação. Quando vocês se depararem com um período composto, cara, você terminou de separar a oração, imediatamente tente substituir a oração que contém a conjunção, porque, obviamente, é ela que vai poder ser a subordinada. Tente substituir essa oração por isso, disso, nisso, esse, desse, nessa, blá, blá, blá. Se você conseguir, batata. Se você conseguir, ela é uma oração subordinada substantiva. E aí você só vai ter 7 opções para se preocupar. Nada além disso. Beleza? Então, o interessante na vida é isso. Eu já sei que essa é uma oração subordinada substantiva. Agora eu só tenho que ver qual é a função sintática. Aí eu procuro o sujeito nessa. Por quê? Ora, porque se o sujeito não estiver nessa, o sujeito será essa. Ah, essa aqui já tem sujeito. Então eu procuro o objeto direto nessa. Ah, esse verbo não é VTD. Eu procuro o objeto indireto. Esse verbo não é VTI. Então isso aqui não pode ser objeto. Aí eu olho para esse verbo, opa, esse verbo é VL, verbo de ligação. O que vem depois de um VL? Predicativo do sujeito. Simples assim. Joia? Vamos comparar com essa estrutura aqui de baixo, que é diferente. É interessante que você tenha precaução. Olha lá, grifa os verbos, é e tenha. Separo as orações, ó, antes da minha conjunção. Faço a análise sintática da primeira oração, aquela que não tem conjunção. Cadê o sujeito dela? Ih, não está aqui. Olha o que eu tenho nessa oração: verbo de ligação e predicativo do sujeito. Interessante é um adjetivo. Adjetivo exerce função de predicativo do sujeito também. Então, olha o que eu tenho na primeira oração: verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas cadê o sujeito? Uai, não está aqui. Então, o sujeito tem que obrigatoriamente ser esta oração aqui, ó, todinha. Então, nesse caso, os exemplos são diferentes, galera. Aqui eu tenho oração principal e oração subordinada, substantiva, predicativa. Eu já tenho sujeito lá na principal. Então, eu tenho sujeito mais verbo de ligação. Aqui eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Como me falta o sujeito é esta oração. Eu posso substituir toda esta oração por isso? Eu posso substituir toda esta oração por isso. Tranquilo, senhoras e senhores? Tranquilo, né? Vamos anotar, até então eu não tinha falado, todas essas conjunções que apareceram já ao longo destas aulas têm a mesma classificação. Todas elas, você pode escrever para todas elas conjunção subordinativa integrante. Todas elas, conjunção subordinativa integrante. A classificação é a mesma. Por que é a mesma? Porque ela não tem valor semântico. Né? Com as orações coordenadas, cada conjunção tem um nome, porque a conjunção nas orações coordenadas, ela possui valor semântico.
Aqui nas orações subordinadas substantivas, ela não possui valor semântico. Então, a classificação de todas as conjunções que introduzem orações subordinadas substantivas é a mesma. Conjunção subordinativa integrante. As duas principais, não são as únicas, mas são na maioria das questões, as principais conjunções integrantes, as que mais aparecem. O que e o se. Não diga que a professora Rafaela Mota falou que só existem estas duas, porque não existem só estas duas. Raramente nós encontramos outras palavras que introduzem também orações subordinadas substantivas, mas eu posso facilitar bastante a sua vida se você memorizar que, na maioria das vezes, o que e o se são as orações que introduzem. Tá joia? As subordinadas substantivas. Então, estas duas são as principais conjunções subordinativas integrantes. E uma outra observação que eu quero que conste do seu material é a seguinte: a conjunção subordinativa integrante, ela pode ser chamada simplesmente de conjunção integrante. Entendeu? Tirou o subordinativo. As bancas chamam, muitas vezes, a conjunção subordinativa integrante de meramente conjunção integrante. Isso é correto também, só para você não estranhar. Gente, como é que eu sei que uma conjunção vai ser uma conjunção subordinativa integrante? De maneira muito tranquila. Ela vai ser uma conjunção subordinativa integrante se ela introduzir uma oração subordinada substantiva. E rapidinho, como é que você vê se aquela oração é subordinada substantiva? Tentando substituir toda a oração por um dos pronomes. Isso, disso, nisso, esse, desse, nesse, esses, desses, essa, nessa, nessas, nesse. Por quê? Porque estes são pronomes substantivos, capazes, portanto, de substituir toda a oração se ela for substantiva. Tudo bem, queridos? Vamos então prosseguir. Vejamos. Então, todas elas são conjunções subordinativas integrantes ou simplesmente, é aqui que eu tô, né? Ou simplesmente conjunção integrante. Joia? E aí dá pra gente falar de mais uma oração subordinada substantiva, que é a completiva nominal, que, na verdade, recorde-se, você foi vista aqui, ó. Foi vista nesse momento, tá? Em que eu comparei a oração subordinada substantiva objetiva indireta, lembra? Aquela que tem preposição facultativa, mais uma vez, só tem preposição facultativa se for oração, porque se for um objeto indireto nominal, a preposição não é facultativa, mas sim obrigatória. E aí eu comparei. Veja, a oração será objetiva indireta se ela for complemento de um verbo. Se ela for complemento de um nome, ela vai ser completiva nominal. Aí você tem que lembrar do que é o complemento nominal, né? O complemento nominal, eu falei para vocês que ele é complemento de 3 tipos específicos de nomes, e somente estes 3. Quais são eles? Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Para que eu tenha um complemento nominal, ele vai ter que ele vai ter que completar um destes 3 nomes. Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Aí tem um aluno, né? De novo, o Juninho, aquele aluno que adora generalizar. Professora, então, sempre que eu tiver um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, eu vou ter um complemento nominal? Não. Lembra que eu falei no módulo passado? Alguns substantivos abstratos, alguns adjetivos, alguns advérbios, eles pedem um complemento. Mas não são todos. Então, por exemplo, necessidade, a gente já viu que é um substantivo abstrato. Quando eu penso em necessidade, este substantivo abstrato, ele me pede um complemento. Semântico mesmo. Quem tem necessidade de algo. Quem é fiel a algo, a alguém. Fiel é adjetivo. Mas olha só, esse adjetivo não pede um complementozinho semântico? Pede. Quem é contra algo, é contra alguém. Então, olha só, essas palavras que podem ser substantivos abstratos, como necessidade, lembrança, podem ser adjetivos, como fiel, como contra, e podem ainda ser advérbios. Ele falou
referentemente. Isso é um advérbio. Mas espera aí. Quem falou referentemente? Quem fala referentemente a alguma coisa. Então, galera, estes nomes, substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, alguns deles podem ter um complemento. E como eles são nomes, o complemento deles é chamado de complemento nominal. Vamos recordar? O complemento nominal sempre tem uma preposição, né? A preposição no complemento nominal não é facultativa, não. Joia? Então, vamos fazer a análise aqui dessas duas orações, que é uma análise extremamente semelhante. Olha só. Primeiro passo, eu vou grifar os verbos. Tinha, amassem. Segundo passo, eu vou separar as orações. Ó, eu separo as orações antes da conjunção ou antes da preposição. Quando tiver preposição, é sempre antes da preposição. Já expliquei por quê. A preposição vai ser um termo pedido, né, por uma palavra da oração anterior. É uma relação de regência. A gente vai ter um módulo que vai falar sobre regência. Então, isso aqui faz parte deste termo. Tá? Por isso eu separo as orações aqui. Faço análise da primeira oração. Sujeito, já está aqui. Verbo transitivo direto, VTD. E o objeto direto. O que que eu tinha? Ah, eu tinha brincos, eu tinha sapatos, eu tinha imóveis, eu tinha dinheiro, eu tinha necessidade. Está aqui o meu objeto direto. Só que este objeto direto é diferente de brincos, de sapatos, de imóveis, porque brincos, sapatos e imóveis são substantivos concretos. Substantivo concreto tem complemento nominal? Não. Apenas substantivo abstrato. E nem todos. Alguns substantivos abstratos pedem um complemento. Estes terão o complemento nominal. É exatamente o caso de necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato que pede um complemento. Então, cadê o complemento? Eu tinha necessidade de quê? Opa, não está na primeira oração. Está aqui. Eu tinha necessidade disso. Olha lá, o meu complemento nominal está aqui, só que agora é um complemento nominal oracional, porque tem um verbo. Então, qual é o nome desta oração? Eu pude substituí-la por disso, então eu já tenho certeza que é uma oração subordinada substantiva. E agora, último nome, função sintática. Ela não é o complemento desse substantivo abstrato, deste nome, então completiva nominal, porque a função sintática dela é complemento nominal deste substantivo abstrato. E o nome dessa oração? Oração principal. Mais uma vez, é olhando para a oração principal que eu vou identificar qual é a função sintática da oração subordinada. Por quê? É a oração principal que vai determinar qual é essa função sintática. Vamos lá. Classifica essa conjunção aqui para mim. Conjunção subordinativa integrante ou simplesmente conjunção integrante, como as bancas também gostam muito de chamar. Senhoras e senhores, ainda tenho lembrança do que vivemos. Essa é interessante, muito interessante. Olha só, eu grifo os verbos, tenho, vivemos, eu separo as orações. Eu separo as orações. E aqui, onde é que eu vou separar as orações? Aí o aluno fala assim para mim, aqui, professora, antes da preposição. Quase acertou. Essa é difícil. Esse exemplo aqui é mais difícil porque você tem que lembrar de um detalhe. Você tem que lembrar que a palavrinha o, ela pode ser artigo, mas ela também pode ser pronome demonstrativo. Vai lá no nosso módulo de morfologia, módulo 2. Eu falei para vocês dos artigos. Ah, não, mas aí já era um pronome. Módulo 2 ou módulo 3, agora não me recordo. E aí eu falei para vocês, olha só, pessoal, as palavras o, a, os e as podem ser artigos se elas estiverem acompanhando um substantivo. Mas se elas não estiverem acompanhando um substantivo, elas poderão ser pronomes. E sendo pronomes, se elas puderem ser substituídas por palavras como aquele, aquilo, aquela, que são pronomes demonstrativos, então estas palavras aqui também serão pronomes demonstrativos. Vê se dá para eu substituir esse o por aquilo. Faz sentido, galera? Ainda tenho lembrança daquilo que vivemos. Pô, faz todo sentido. Faz todo sentido porque esse o aqui, cuidado, puxa a setinha, milhões de setinhas, puxa a setinha. Não é artigo.
Pessoal, para ser artigo, a palavra tem que acompanhar um substantivo, tem que anteceder um substantivo. Eu não tenho substantivos, eu não tenho substantivo aqui. Essa palavra não está antecedendo o substantivo. Conclusão, galera. Conclusão. Ela não é artigo. Ela é pronome demonstrativo. Puxa uma setinha. Ela é facilmente substituída por aquilo. Ainda tenho lembrança do, mas aquilo, daquilo. Então, você vai separar a oração aqui, ó. Aqui você vai separar a oração. Esse de aqui, ele faz parte da primeira oração, porque a lembrança é a lembrança do quê? Daquilo. Já está aqui nessa primeira oração. Então, aqui você separa as orações assim. Aí, olha só. Vamos fazer aqui a análise sintática da primeira oração. Quem é o sujeito? O sujeito está oculto, eu. Quem é o verbo? Tenho. Esse verbo é transitivo direto. O que é que eu tenho? Eu tenho lembrança. Lembrança é o objeto direto. Lembrança é um substantivo abstrato. Quem tem lembrança de algo. Eu tenho lembrança do quê? Daquilo. Acabou. Então, o do é o complemento nominal. Então, olha só a zica, como dizem lá no Rio. Olha a zica. Cara, você tem aqui na primeira oração sujeito, verbo, objeto direto e complemento nominal. Uai, não está faltando nada aqui. Não está faltando nada aqui. Então, senhores, eu já começo a apresentar a vocês um outro tipo de oração. Ué, professora, essa aqui vai ser uma oração subordinada substantiva ou o quê? Eu nem sei se ela é oração subordinada substantiva. Como assim, Rafaela? Do que você está falando? Tenta substituir. Eu não falo para você o tempo todo que se a oração for uma oração subordinada, substantiva, Desculpa. Eu falo para você o tempo todo que se a oração for uma oração subordinada substantiva, ela não vai poder ser substituída por um pronome substantivo? Isso, disso, nisso, blá, 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 blá. Então, tenta substituir para ver se faz sentido. Ainda tenho lembrança daquilo, isso. Tá vendo? Não fez sentido. Se não fez sentido, é porque, pessoal, esta oração aqui não é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E eu quero que você pare por aqui. Fez a barra aqui, circula essa aqui e escreva duas coisas. Primeiro, não dá para substituir por isso, disso, nisso, bota reticências, não dá. Segundo, se não dá para substituir, escreva aí. Segundo, não é uma oração subordinada substantiva. Não é. Claro, eu ouvi a sua pergunta, porque a aluna é uma figura ansiosa e curiosa. Então, eu ouvi você falando aí da sua humilde residência. Ué, mas então que tipo de oração ela é? Oração subordinada substantiva, ela não é. Você entendeu isso? Sim. Então, eu paro por aqui. Mas você não vai me dizer que tipo de oração é? Não. Você vai assistir às próximas aulas e nós vamos chegar a essa resposta. Beleza, galerinha? Eu espero vocês no nosso próximo módulo. Ainda não vai ser a resposta disso aqui. Segura a onda aí, porque essa aqui é a oração adjetiva. Então, calma, nós vamos chegar nela. Tá joia? Eu espero vocês. Até daqui a pouquinho.